Jesus foi apontado pelo povo. Tinha Barrabás em Jesus. E o povo gritava: crucifica Jesus. Crucifica Jesus. E o meu e o seu mestre calado. Todo mundo conhece essa história. E quando Jesus ele é levado para receber chicotadas, eles pegam o chicote, pastor Márcio. E visão mídia pregador, eles atingem as costas do mestre. E vai abrindo uma lasca de ferida. Uma lasca de machucado. Vai abrindo um corte profundo em Jesus. E ele, calado, mudo, igual uma ovelha, indo para o matadouro. Mas eu entendo algo valioso do céu nesta noite. Que cada marca que era sido abrida em Jesus, era algo que era fechado em você. Eu vou repetir. Cada ferida que era aberta em Jesus, era algo machucado que ele curava em você. Calabá, cão, torabai, que ele curava em você. Eu vejo ele agora, pegando uma cruz, pondo nas suas costas. E naquela época, para o prisioneiro servir de exemplo para o povo, davam para ele uma cruz. Punham em uma praça pública, em uma via pública, em Guessaruque, Itacolomi, em uma via pública. Para quê? Para quem visse o homem com uma cruz falasse: ah lá, ele está errado, então eu não vou seguir o exemplo dele. Eu não vou seguir os passos dele. Eu não vou seguir aquele homem. E puseram Jesus como exemplo. E ele carregava a cruz perante aquela cidade, aquela via. E o engraçado, que o meu e o seu Jesus serve de exemplo até hoje para mim e para você. O engraçado é que o meu Jesus e o seu Jesus, ele serviu de exemplo lá atrás. E até hoje ele serve de exemplo para a igreja. Porque se ele conseguiu, você também consegue. Se ele carregou, você também carrega. Se ele levou a cruz nas costas, você também consegue levar. Mas presbítero, eu não aguento, é pesada. Presbítero, o povo vai julgar demais minha vida. Mas ei, deixa falar. O importante é você e a sua cruz. Porque lá no fim tem a glória, tem a graça, tem a presença, tem o paraíso de Deus. Ele leva aquela cruz, ele cai com a cruz, e no meio da multidão, sai um sirineu, e ajuda o mestre a carregar a cruz, pastor Márcio. E o engraçado dessa história, que o sirineu, todo ano, ia até a cidade, ia até o templo, para sacrificar. Ia com uma roupa branca, Merlinho, e sujava a roupa com sacrifício. Ele tinha um pano branco, pastor Márcio, em suas mãos. Quando ele carrega a cruz de Cristo, ele ajuda a Cristo. Quando ele acaba de ajudar a Cristo, o seu pano está manchado. Alguém está me entendendo? Quando ele acaba de ajudar o mestre a carregar a cruz, o seu pano está manchado de sangue. Ele não precisou ir até o templo. Não precisou matar nenhuma ovelha. Ele tinha conhecido a verdadeira ovelha de Cristo. Ele levou o sangue para casa. Eu vou adiantar. Ele vai até o Gólgota. Levantam ele naquela cruz. Colocam ele lá. Um ladrão julga ele, o outro defende. E o que me chama a atenção, e quando eles falam, vamos quebrar a perna deles, quebra dos dois ladrões, mas de Jesus não. Eles pegam uma lança e furam aqui nele. E sai sangue e água. O soldado, olhando para o céu, olhando assim, sai o sangue, olha lá, é normal, mas sai água, opa, não é normal. Ele nunca viu isso naquela terra.
Ele nunca viu isso enquanto ele crucificava alguém. Mas ali não era ali não era qualquer um. Ali não era um Zé Ninguém. Ali não era um Zé Droguinha. Ali não era um ladrãozinho. Ali era o Cordeiro Santo que veio do céu para morrer pela noiva dele. Eu quero que você entenda, isso aqui não é calabacaia, isso aqui não é brincadeira, não é história para boi dormir, não. A história de Jesus foi contada no passado, e no presente, e no futuro por você vai ser contada. E alguém vai ser impactado por ela, assim como eu e você fomos. Aí pega um corpo de Jesus, dos soldados. Aí vem José, um servo que seguia a Cristo, escondido por medo. Ele e Nicodemos, outro que seguia a Cristo, escondido. Vão até Pilatos, libera o corpo de Jesus, Pilatos. Libera o corpo de Jesus, Pilatos. Ele libera o corpo de Jesus. Vai José, Nicodemos, um corpo de Cristo. Preparar o corpo de Cristo. Rolando ali um pano. Eles acham um jardim. Eles acham um horto. Onde tinha um sepulcro novo. Um sepulcro que não foi usado. Um sepulcro que não tinha nenhum morto. Um sepulcro novo. E colocam Jesus lá. Ele veio mostrar o novo para mim e para você. Presbítero, eu já ouvi muito essa história. Ela é nova. Ela se renova. Passa anos e anos, ela se renova. Passa anos e anos, ela salva vidas. Passa anos e anos, ela liberta. Passa anos e anos, ela muda história. Passa anos e anos, ela salva família. Eu não quero saber se você crê ou se não crê, mas eu creio que essa história ainda salva, restaura, muda, transforma, liberta e renova o caído do chão. No sepulcro novo, coloco Jesus lá. E agora que eu entro na mensagem, que eu chego lá, oh glória, eu sinto a presença dele aqui. Calabachão, tocalabai. Oh Pai, que a tua graça envolva a tua noiva nesta noite. Oh Pai, que a tua presença envolva a tua noiva nesta noite. Oh Pai, que a tua calabacão, tocalabaia. Oh Pai, que a tua misericórdia, a tua graça baila sobre nós nessa noite. Oh Pai, que teu Espírito desça sobre nós nessa noite. Aí na madrugada de domingo, sai Maria Madalena de casa para visitar o túmulo de Jesus. Ela chega até o túmulo meio escuro ainda, irmãonete. Ela olha para o túmulo. Peraí, tem algo ali errado? Tiraram uma pedra e levaram o meu Jesus. Roubaram o corpo de Jesus. Levaram o meu mestre. Ela sai correndo. Fala, Pedro, João, discípulos, levaram Jesus, Vitor. Levaram o meu rabi. Levaram o meu mestre. Eu não sei para onde que levaram o meu Jesus. Aí sai Pedro e o discípulo correndo. Chega até o sepulcro o discípulo. E Pedro lá atrás correndo ainda. O discípulo chega na porta. Ele ora de fora para dentro. Ele não entra. Aí vem Pedro e entra no sepulcro. Aí vem Pedro, passa o discípulo e entra no sepulcro. Pedro entrou, o outro não entrou. Eu quero que você entenda. Hoje é você que entra, mas amanhã é a sua família. Por quê? Pedro entra no sepulcro. O discípulo, quando viu que Pedro entrou no sepulcro, ele entrou atrás. Por quê? Porque Pedro entrou primeiro.
O exemplo de Pedro movimentou o coração do outro discípulo para entrar no sepulcro também. Ei, o seu exemplo de estar aqui hoje vai movimentar o coração da sua família. Eu creio nisso. Que o seu exemplo de estar aqui hoje vai movimentar alguém da sua parentela, o seu filho, a sua filha, o seu esposo, o seu sobrinho, a sua neta. Ei, alguém vai ver você se arrumando para o culto e vai falar: eu quero ser igual a ela, eu quero ser igual a ele, porque ele é meu exemplo, ele é meu exemplo. Alguém vai te ver orando de madrugada, baixinho no quarto, e vai levantar para pegar uma água ou ir no banheiro, e vai ouvir você orando e vai falar assim: não, eu quero ser igual a ela, eu quero ser igual a ele, porque ele é segundo o coração de Deus. Eu quero sentir o que ele sente também. E sepulcro significa o quê? Morte. Significa o fim. Sim ou não? Sim ou não? Cemitério é morte. Cemitério é o fim. Mas o sepulcro de Jesus significava começo, renovo, libertação, salvação, mudança, transformação. O sepulcro de Jesus, igreja, não era qualquer sepulcro. Era um sepulcro novo, mas tinha recebido uma presença para inaugurar aquele sepulcro. E quando foi inaugurado, demônios bateram retirada. Eu quero que você entenda, quando o meu e o seu Jesus começar a entrar no quarto do seu, a entrar no quarto do seu filho, da sua filha, demônio debaixo da cama, atrás da coberta, atrás do guarda-roupa, vai bater em retirada, porque aonde ele chega, a libertação acompanha. Levanta a mão, aonde ele chega, a libertação acompanha, aonde ele chega, a salvação acompanha, aonde ele chega, o renovo acompanha. Aonde Jesus chega, o amor familiar volta. E nesta noite, eu vou liberar. Sobre a sua casa, o amor está voltando. Sobre a sua casa, a união está voltando. Sobre a sua casa, as boas novas estão voltando. Eu vou adiantar. Alguém sente ele aqui? Só o Vitor. Alguém sente ele aqui? Alguém sente a presença dele aqui? Ouvi a sua voz e tremi. Aí tá. O engraçado é que Pedro, discípulo, eles voltam para casa. Voltam para casa. Mas no jardim está Maria Madalena. No jardim está uma mulher que outrora, em Lucas capítulo 8, versículo 2, era uma mulher que tinha 7 demônios que perturbava ela. Ela não tinha nome. Ela não tinha status. Uma mulher escorraçada, uma mulher perseguida, uma mulher humilhada muitas das vezes, porque é imunda, é adulta, é prostituta. Ela tinha 7 demônios que a cegavam espiritualmente falando. Mas naquela terra, ela se encontrou com alguém. E depois daquele alguém, ela nunca foi a mesma. Naquela terra, ela se encontrou com um Jesus. E depois desse encontro, ela nunca mais foi a mesma pessoa. Igreja, não há demônio que suporte o encontro de Jesus. Não há demônio que suporte o encontro do seu mestre. Não há macumbeiro que suporte ouvir o nome de Jesus de Nazaré.
Acalabaia. Não há macumbeiro que suporte ouvir o nome Jesus de Nazaré. Não há zapilinda que suporte ouvir Jesus de Nazaré. Não há pombagira que suporte ouvir Jesus de Nazaré. Não há demônio no inferno que suporte ouvir Jesus está vindo aí. Jesus está vindo aí. Não há demônio que suporte ouvir Jesus. Jesus. Eu vim falar sobre ele. Eu vim falar sobre ele. Quem é você ou não? Eu vim falar sobre ele. Porque sem ele eu não estaria aqui. Sem ele você não estaria aqui. Sem ele isso que não existiria. Tudo é para ele e por ele. Não é para o homem, é para ele. Eu não vim aqui aumentar seu ego. Eu não vim aqui massagear a sua carne. Eu vim pregar Jesus. Eu vim pregar Jesus. Eu vim pregar Jesus. Da Maria Madalena, que outrora era escorraçada, humilhada, pisada, julgada, mas encontra com Jesus. E aquele que se encontra com Jesus, demônio não toca mais. Até tenta, até luta, mas não adianta. Quem recebe o toque de Jesus fica diferente. Recebe um brilho diferente, pegou. Recebe uma unção diferente. Recebe uma graça diferente. Aquele que é tocado por Jesus, o diabo não toca. Aquele que é chamado por Jesus, o diabo não derruba. Aquele que é levantado por Jesus, o diabo não aponta. Por quê? Porque o sangue dele pagou. O sangue dele faturou a conta. O sangue dele te limpou. Ai, minha noiva, o meu sangue te limpa nesta noite. O meu sangue te lava, calabá, canto, calabaia. Alabá, canto, calabá, calabaia. O meu canto da baia. O meu sangue te lava nesta noite. Ai, noiva minha. O meu sangue te purifica nesta noite. Ai, noiva minha. O meu sangue te levanta nesta noite. Ai, noiva minha. O meu sangue te chama nesta noite. Da Maria Madalena, gente, que outrora era pecadora, era falha, imunda, uma prostituta, tinha 7 demônios dentro dela. Ela se encontra com o mestre e é mudada. E agora está no jardim, olhando para o sepulcro de Cristo. O sepulcro está vazio, a pedra ao lado, os lençóis no chão, um lençol dobradinho em cima, jazia do mestre. Ela se abaixa e começa a chorar em aflição. Levar o meu mestre, levar o meu amigo, levar o meu rabi. Sem ele eu não vivo. Sem ele eu não prego. Sem ele eu não adoro. Sem ele eu não caminho. Sem ele eu não respiro. Sem ele eu não tenho alegria. Levar o meu amado. Ela estava vazia, ela estava seca. Por quê? Porque levaram o amado dela. Assim ela pensava. Ela está chorando, olhando para o sepulcro. Então ela vê 2 anjos, um sentado uma beira da cama, o outro sentado à outra beira. Eles perguntam: mulher, por que choras, mulher? Ela fala: levaram o meu amado Ivonete, levaram o meu mestre, levaram o meu rabi, levaram o meu amigo, que um dia me encontrou e me salvou, que um dia me encontrou e me transformou, que um dia me encontrou em meu lamaçal, em meu pecado, e me levantou. Levaram o meu amigo.
Meu jardim está seco. Ai, Jesus. Meu jardim está seco. Eu estou vazia. Levaram o meu mestre. Então ela ouve de novo. Mulher, por que choras, mulher? Porque está em aflição, mulher. Ela olha para trás e vê um jardineiro. Ela, ô jardineiro. Levou o meu mestre jardineiro. Sabe para onde que ele foi, jardineiro? Levaram o meu amado jardineiro. Ela pensou que era um jardineiro. Por quê? Porque a aflição, a angústia, o vazio, tampou os olhos espirituais dela. Tampou os ouvidos espirituais dela. Ela estava cega espiritualmente falando. Surda espiritualmente falando. Porque ela não reconhece a voz de Jesus. Ela não reconhece a voz do mestre. Mulher, por que choras, mulher? Porque está em aflição, mulher. Ela responde, porque levaram o meu amado, o meu Jesus. Ela está no jardim, igreja. Jardim é lugar de intimidade. Ela estava cega espiritualmente. Fecha o olho, fecha o olho, fecha o olho. O que você vê agora? Escuridão. Você não vê nada. Não enxerga nada. Não contempla nada, pastor Márcio. Mas eu aprendi com meus líderes, com a palavra, que Jesus é a luz do mundo. Eu aprendi que aonde ele chega, trevas não fica. Olha esse exemplo. Vitinho é mestre nisso. Quando você está na sua casa sentadinho assim, e dá um cochilo, fecha os seus olhos e dá um cochilinho. Aí chega e fala assim, Vitor, você abriu e acorda, sim ou não? Sim ou não? Maria está no jardim. Ela fala, levaram o meu amado. Levaram o meu Jesus. Ela está agachada. Então, ela ouve. Maria. Maria. Ela se vira para trás. Eu conheço essa voz. Eu conheço essa voz. É impossível você se esquecer da voz que te chamou. É impossível você se esquecer da voz que te libertou. É impossível você esquecer da voz que te levantou. É impossível você esquecer da voz que um dia te encontrou em um baile funk, te encontrou em meio ao forró, te encontrou em meio a uma via escura, a um beco sem saída e gritou pelo seu nome: Maria, Maria, Maria. É impossível você escutar a voz dele, não dobrar os seus joelhos e falar: eis-me aqui, Pai. Maria, Ana Maria, Carmelita, Márcio, Merlin. Ele não vem com apelido, não. Ele não vem com sobrenome, não. Ele não vem. Ele procura um adorador e fala: Merlin. Procura um pastor e fala: Márcio. Evangelista, Ana Maria. Ele não erra CPF. Ele não erra o endereço. Ele conhece a sua trajetória de vida. Eu conheço essa voz. E que voz é essa? É de Jesus? Um dia eu escutei, presbítero. E não é vergonha falar que hoje não escuta. Não é vergonha. Você reconhecer, isso é honra.
Você reconhecer, abrir o coração. Isso se chama honra perante a Deus. Por quê? Porque Ele vê em você um coração quebrantado. Um coração com sede. Um coração com fome. Um coração necessitado, dependente dEle. E você lembra? Quando você ia para o quarto de madrugada orar. E falava, Jesus. Ele falava, eis-me aqui, minha filha. E você lembra? Quando você ia para o monte. Lá naquela árvore. Falava assim, Jesus, eu estou aqui. Meu filho, eu te escuto. Você lembra de quando você ia para o culto, ia para o último banco, e falava, pai, eu estou cansada. Eu estou cansado, pai. E surgia um profeta do altar, marchando e falando, assim diz o Senhor contigo nesta noite. Eu te renovo, eu te sustento, eu te levanto, eu te guardo, eu te cubro. Ei, ele não mudou. Ei, ele não se calou. Ei, ele não cerrou sua boca, ele não cortou a língua, ele ainda fala, ele ainda responde, ele ainda conversa com você na sua intimidade, ei, e hoje ele manda eu falar para a noiva, noiva minha, eu sinto falta de te ouvir orando de madrugada. Bate aqui primeiro, não se preocupa não, depois é aí. Igreja minha, eu sinto falta de ouvir a sua oração. Meia errada, meia embarcada, meia avacalhada assim, mas era do coração. Porque você ia orando e eu ia movimentando a sua casa. Você ia orando e seu filho lá na boca de fumo recebia um livramento. Porque você ia orando e a sua filha trabalhando recebia um livramento de assalto. Porque você orava pela sua casa, orava pela sua família. Quem tem intimidade com Jesus, quem tem intimidade com o Mestre, ele não fica desamparado, ele não fica excluído no campo, não. Quem tem intimidade com o Mestre tem intimidade com Ele. E quando você cria intimidade com Ele, quando você cria intimidade com Ele, meu Deus, o hino da harpa te toca, 2 hinos da harpa te enche. Uma oração meia avacalhada no culto te renova. Quando você cria intimidade com o Mestre, o pregador que nem sabe ler não atrapalha você de receber a presença dele. Por quê? Porque a sua intimidade, ela não movimenta o culto, ela movimenta você. Ei, esse culto não é para você, é você que oferece o culto para ele. Então você tem que entender, a sua intimidade vai movimentar o céu sobre a sua cabeça. Calabachão, tocalabaia. Cadê os íntimos do Senhor nessa noite aqui no ambiente? Eu convido os íntimos de Cristo nesta noite a se pôr de pé e falar, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, meu Pai. Samuel ouviu a voz de Deus e falou, eis-me aqui, meu Pai. Ezequiel, no chão ouviu, Ezequiel se levanta, que eu falarei contigo. E se pôs de pé. Ei, aquele que ouve a voz de Jesus, ele se levanta para falar com ele e ouvir ele. Eu sei que em nosso meio, época boa, eu lembro muito bem, eu ia abrir culto, era meia hora de oração, eu tinha 15 anos, não sabia nem falar direito, mas orava, eu era cheio, eu transbordava, meia hora de oração para abrir o culto, ô prova que eu passava, mas ô prova gostosa, porque ele me acompanhava, ele me enchia, ele me renovava, ele me transbordava, ele falava comigo, ele salvava a minha casa, ele movimentava o mundo espiritual, ele abria a porta de emprego, ele restaurava, ele salvava, ele mudava, ele transformava, ele buscava o caído, porque a minha oração chegava até lá. Eu convido hoje você a orar. Fica de pé, fica de pé. Fica de pé, fica de pé. Calabachão, tu calabai.
Meu amigo Espírito Santo. Meu amigo Espírito Santo. Ei, o pregador não te enche. A minha oração não te enche é Ele. Ei, a sua intimidade com Ele te enche. E o meu mestre está falando esta noite. Maria, Maria, Ele chama o seu nome nesta noite. Ele chama o seu nome nesta noite, ei. Ele quer te encher, Ele quer te renovar, Ele quer te transbordar. Calapaixão, tocalabaia. Uma já entendeu, duas já entendeu. Calabacão, tocalabaia. Três já entendeu. Calabacão, tocalabaia. Acão, poucaia. Aqui na frente alguém já entendeu. Lá, calabaca. Pode orar, pode orar. Antigamente não tinha microfone, não tinha fundo, não tinha violão. Antigamente era só garganta. Era só garganta. Escuta ele aí. 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 Calabá, cantou calabaia. Alabá, queicou, pô, calabaia. Escuta a voz dele aí. Se fulano não quer, você quer. E se você quiser, ele vai te encher. Ele vai falar. Ei, vê cá, ei, Vitor. Meu Deus do céu. Se alguém aqui se dispor a ouvir a voz dele, ai, 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 a terra vai estremecer. A terra vai se movimentar. Demônios vão cair por terra. Se alguém se dispor a ouvir a voz dele. Se alguém se dispor a ouvir a voz dele. Ô Pai, deixa o altar agora, ó Deus. Ô Pai, manda uma glória, Pai, gigante para tu novo nessa noite, ó Pai. Agora, ó Deus. Agora, ó Pai. Agora, Deus, renova agora. Renova agora. Renova agora. Renova agora. Renova agora. Eu estou vendo o céu aberto e uma Bíblia aberta. Calabachão, tô calabaia. Eu estou vendo o rolo descendo. Calabacão, colabaia. Eu estou vendo algo do céu descendo para a noiva nesta noite. Calabá, 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 calabá. Mas para que ser cheio, presbítero? Porque brevemente, a trombeta vai soar. Porque brevemente, ele vai aparecer nas nuvens. Porque brevemente, ele irá descer para arrebatar a noiva dele. Para que ser cheio, presbítero? Porque brevemente ele vai buscar a noiva dele. Ei, eu ainda acredito no arrebatamento de Cristo. Eu ainda acredito que ele vai voltar. Eu ainda acredito nas ruas de ouro. Eu ainda acredito no muro de jaspe.
Eu ainda acredito no rio da vida. Eu ainda acredito que eu e a minha casa entraremos no reino de Deus. Eu ainda acredito, pastor Márcio, que antigamente o Senhor falava, que hoje Ele ainda fala. Eu ainda acredito na irmãzinha analfabeta que falava: Jesus vai voltar. Bote fundo, por favor. Olha para cá. Eu já encerro. Eu ainda acredito. Eu ainda confio. De quando eu ouvi pela primeira vez uma irmãzinha falando: Jesus vai voltar. Eu ainda acredito nessa frase: Jesus vai voltar. Mas por que, presbítero? Porque quando ele fala Maria, ela vira para trás e fala: mestre. Ele fala: pera, não me abraça, não me fadiga. Bota os teus irmãos e fala que eu estou vivo. E fala que eu estou vivo. Ela corre. Ela chega até a casa e fala: Pedro, abre. João, abre. Tiago, abre. Maria, que foi, Maria? Achou o corpo, Maria? Achou o corpo, Maria? Estava onde o corpo, Maria? Quem levou o corpo, Maria? Quem levou o corpo, Maria? Maria vai dizer: Ele vive. Ele vive. Ele vive. Ele vive. Jesus vive. E eu posso crer no amanhã. O meu amanhã pertence a Ele. O meu amanhã pertence a Ele. O meu amanhã pertence a Ele porque Ele vive. Ele vive. Eu não sei você, mas isso me dá um gozo na alma. De saber que o meu Jesus venceu a morte por mim e por você. E preparou uma ponte para mim e para você subir. Diga assim, bem forte: Ele vive. Está fraco? Ele vive. Ele vive. E brevemente irá voltar para me buscar. Louva o seu coração porque Ele merece. Aplaudindo ainda o Rei dos Reis. Só para ele, vamos ver. Aleluia! Ele recebeu. Irmãos, vamos à pista da obra de Deus. Estamos com essa meta a ser sempre cumprida.